Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que venha a achá-la? E achando-a, põe sobre os ombros, jubiloso, e chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então, esta parábola ela é interessante porque é difícil para nós temos dificuldade em conviver com a misericórdia do Pai. Porque nós gostamos mais da justiça mesmo, né? Errou, tem que pagar. Pisou na bola, tem que ter o troco. É o que a gente está mais habituado. Essa mensagem de misericórdia, de amor, ela ainda é nova para nós. Nós temos dificuldade de lidar com isso. Até nas nossas relações pessoais. Quando a esposa, o esposo, o filho, o familiar pisa na bola conosco, se nós não tivermos a devida grandeza, nós ficamos esperando pacientemente o momento de dar o troco. Então, esse é o nosso ambiente. Essa é a nossa mentalidade ainda. E Jesus veio para tirar-nos desse padrão e nos colocar numa condição de mais elevação. E aí a gente tem que entender a proposta da parábola, né? Quem são as 100 ovelhas? As 100 ovelhas representam o rebanho universal, ou seja, toda a humanidade, a totalidade da humanidade. A ovelha desgarrada representa-nos, almas invigilantes, rebeldes ainda às leis de Deus. Está dentro do nosso perfil? Eu estou falando por mim, né? Sim. Que a gente ainda tem dificuldade de manter a vigilância a todo tempo. A gente se esforça, mas volta e meia acontecem situações que nos tiram do nosso patamar de melhor entendimento. E isso é natural, isso é normal no nível de entendimento que nós estamos. Não devemos sofrer com isso. O que a gente deve fazer é procurar um entendimento consolidado em nós, para que as situações, as variações da vida não nos tirem do patamar desejável, né? Patamar de equilíbrio, de compreensão, de propensão ao diálogo, de ouvir o outro, de entender as razões alheias. Esse deve ser o padrão que a gente deve buscar alcançar. Mas, se não conseguirmos fazer isso a todo momento, não nos desesperemos, né? E tenhamos fé e perseverança. Agora, uma questão interessante é o que leva a ovelha a desgarrar-se e perder-se. O que vocês acham? O que faz com que a ovelha, nesse contexto da parábola, se desprenda do rebanho? Levando para o mundo animal, o interesse do animal está voltado para alimentação, né? Então, o que faz a ovelha se perder aí são duas coisas, né? Mas o primeiro ponto é perdemos-nos pela natureza de nossos apetites. Conforme aonde estiver o interesse, o meu interesse aqui na encarnação, eu vou encontrar um ponto de acerto ou um ponto de fragilização, de equívoco, de engano, de queda. Então, organizar e bem orientar o nosso apetite com relação às coisas aqui no plano material é importantíssimo. E esse comentário, né, essa visão,
Está no comentário do Eliseu Rigonati, apontando para nós que um dos óbices aí dentre vários que a gente pode indicar para esse desgarramento do bom caminho é a busca dos gozos mundanos, a busca dos apetites materiais. O alcoolismo, a drogadição, o sexo desajustado, não são coisas que nos prendem à matéria e automaticamente nos afastam de um ideal de vida mais elevado? Com certeza. Então nós temos que buscar o caminho do equilíbrio nas nossas escolhas. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Essa é a fala de Paulo, né, se não me engano. Então a gente tem que ter prudência, temperança nas nossas escolhas. Ambição desmedida. Nós estamos vivendo num mundo em que a ambição está muito presente. O que vocês acham? Muito presente. E qual que é o problema da ambição? O problema da ambição é que a gente não consegue servir a dois senhores. O materialista fazer essa escolha é compreensível, porque é o entendimento dele. O problema é nós, espíritas, que cometemos esse equívoco, porque nós temos recursos para entender a brevidade da vida. Nós temos recursos. Olha os princípios básicos da doutrina aqui. Fala de vida futura, fala de imortalidade da alma, fala de pluralidade dos mundos habitados. Então, eu fazer todas as minhas apostas somente na vida material, vamos sofrer as consequências, enquanto a humanidade, dos equívocos que predominam na humanidade. A ambição desmedida, ela causa tragédia. Olha o que está acontecendo lá no sul. Ali faltou vigilância também. Olha o desprezo pela natureza. Isso tem consequência, isso está ficando claro para nós. Padrão de vida materialista em detrimento de nossa necessária espiritualização, é o que a gente está falando. No nível de entendimento que nós estamos, nós temos que mudar as nossas concepções. E reflexão diante dos compromissos reencarnatórios. A gente entra na encarnação com objetivo. Sair dessa experiência melhor do que quando aqui adentramos. Porque se eu seguir um filósofo, eu posso me equivocar. Mas se eu seguir Jesus, é o que o povo fala no interior, é feijão sem bicho. Porque ele tem padrão, ele veio aqui, ele é o filho dileto de Deus. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. E dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Jesus não se furtou a receber dois títulos, né? Mestre e pastor. No livro Fonte Viva, o Emmanuel nos orienta aí quanto à postura do pastor com relação à ovelha. Nós temos que entender que Jesus afirmou, né, que nenhuma das ovelhas que o Pai lhe confiou se perderia. A princípio a gente ouvir isso é simples, né? Mas ele está falando de bilhões de almas. E ele precisa da nossa boa vontade, da nossa doação para a condução desse rebanho. Então nós vamos ver que em determinados momentos na encarnação nós assumimos também a postura de pastor. Nós ajudamos irmãos que estão num nível de entendimento mais deficiente que o nosso. Então essa
esse pastoreio, nós também podemos exercê-lo. Então é importante entender as recomendações de Emmanuel aí com relação aos irmãos de jornada. Observando na humanidade o seu imenso rebanho, Jesus não recomenda medidas drásticas em favor da disciplina compulsória. Nem gritos, nem xingamentos, nem cadeia, nem forca, nem chicote, nem vara, nem castigo, nem imposição, nem abandono aos infelizes, nem flagelação aos transviados, nem lamentação, nem desespero. Então, é usar os recursos do amor. Porque esses recursos aqui é o que a gente já está acostumado a usar no nosso baixo nível de entendimento. Jesus está convidando a nós elevarmos o nosso padrão de comportamento nas nossas relações. Pode ser na relação de filho com pai, de pai com filho, de marido com esposa, de genro com sogra. É usar esse entendimento. Apacentar tem um sentido mais literal, que é levar ao pasto e vigiar. Mas, num entendimento mais ampliado da palavra, é conduzir, orientar, bem direcionar. E é isso que a gente deve fazer, né? Você ser cordial, você ser humano, não quer dizer que você vai ser negligente, omisso. Pedro apacenta minhas ovelhas. Então, tão logo Jesus fez a primeira aparição para os discípulos, ele fez essa recomendação a Pedro 3 vezes. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Por quê? Pedro havia negado ele também 3 vezes. Então Jesus falou assim, ó, vamos zerar esse jogo aí. Ó. Você me negou, mas eu estou reafirmando 3 vezes que eu confio em você. Mas, se você quiser me seguir, apacenta minhas ovelhas. Isso equivale a dizer, irmão, sustenta os companheiros mais necessitados do que tu mesmo. Mas a gente pode ficar confortável na cadeira e falar assim, isso é lá com Pedro, né? Eu não, eu chamo José, João, não. Esse recado também é para nós. Se nós amamos Jesus, nós temos que demonstrar o nosso amor na relação equilibrada com os filhos dele aqui. Com o marido difícil, com a esposa difícil, com o filho problemático, com o vizinho sem noção. Esse é o nosso material de trabalho. Não te desanimes perante a rebeldia, nem condenes o erro, do qual a lição benéfica seguirá depois. Ajuda ao próximo ao invés de vergastá-lo, castigá-lo, né? Educa sempre, revela-te por trabalhador fiel, sê exigente para contigo mesmo e ampara os corações enfermiços e frágeis que te acompanham os passos. Se plantares o bem, o tempo se incumbirá da germinação, do desenvolvimento, da florescência e da frutificação no instante oportuno. Então, tem um tempo, né? Ninguém se corrompe assim num piscar de olhos. Também nós não nos melhoramos do dia para a noite. Tem um caminho de volta aí. E a gente tem que ter paciência. Quem ama tem paciência. Vai falar 1000 vezes com o filho, mas vai ter um momento que aquela intercessão vai nascer uma luz ali. Como Santa Mônica fez com Santo Agostinho de Hipona, que era um advogado mundano, e de tanto ela persistia lá no bispo, pedia oração, insistia, em determinado momento ele despertou. Não analises destruindo. O inexperiente de hoje pode ser o mentor de amanhã. Pode ser, não, vai ser, né? Tem um determinismo aí para isso, né? Alimenta a boa parte do teu irmão e segue para diante. A vida converterá o mal
em detritos e o Senhor fará o resto. Então, nós temos que dar nossa contribuição. E aí, a Cláudia pediu, né, Cláudia, que a gente levasse esse entendimento para o nosso convívio familiar. E no livro Ação e Reação, no capítulo 14, tem uma situação desse contexto aí. Os personagens eram o Ildeu, a Marcela, o Roberto, a Sônia, a Márcia e a Mara. Ildeu, o chefe da casa, homem que mal atingira a madureza física, pouco além dos 35 anos de idade, encontrara Marcela, a esposa abnegada e a mãe de seus 3 filhos, Roberto, Sônia e Márcia. Entretanto, seduzido pelos encantos da jovem Mara, moça leviana e inconsequente, tudo fazia para que a esposa o abandonasse. Então, qual que era a situação do Ildeu? Ele estava na fase em que o corpo físico responde plenamente, né? E os apetites que a matéria nos impõe são evidentes. Mas a pergunta é, quem tem vontade? É o corpo ou o espírito? É o espírito. Eu acho que é. É o espírito. Como é que é? Uai, a carne sem o espírito. Não é nada, né? Quem manda é o espírito. Mas tem muita gente que escorrega e fala assim, você desculpa, a carne é É fraca. a carne desse negócio. O espírito saiu para tomar um cafezinho ali e deu ruim, né? A Marcela, aí na história, era a pastora que veio resgatar o Ildeu, que já havia sido marido dela na outra encarnação. E depois nós vamos ver quem são os demais personagens aí dessa história. A ideia infeliz. O Ildeu, como ele se encantou com uma moça mais nova, ele queria fazer um arranjo. O arranjo que ele queria fazer é o seguinte: eliminava a esposa, colocava a Mara no lugar, porque ele gostava muito das 2 filhas. As 2 filhas eram a Sônia e a Márcia. Ele era doido com as meninas, mas não gostava do Roberto. E ele maltratava a esposa ficava lá triste, acabunhada, o Roberto ia lá consolar ela, abraçava a mãe. Chora não, mãe. E ele via aquilo, ele batia no menino. Aí eram os 2 chorando, a mãe e o filho. Mas diante da ideia que ele teve de eliminar a esposa, ele mudou a estratégia. Aí começou a tratar bem a esposa. Puxava a cadeira para ela sentar, servia um cafezinho, pegava uma flor na encruzilhada e levava para ela, que ia comprar e comprava. Então, ele premeditou uma situação em que ele estava bem com a esposa, para não dar margem para as pessoas cogitarem. Ele está querendo matar ela. Foi assim que lhe nasceu no cérebro doentio uma ideia sinistra: assassinar a esposa, escondendo o próprio crime, para que a morte dela, aos olhos do mundo, passasse como sendo autêntico suicídio. Para defender Marcela, porém, cuja existência era amparada pela mansão que representávamos, o assistente reforçou reforçou na casa o serviço de vigilância. Então, o Silas, Hilário e o André Luiz, eles estavam de olho nessa casa aí, de olho na situação da Marcela, de olho no desfecho que poderia ter ali. O Silas, inteligentemente, ele foi fazer outros afazeres, mas deixou lá vigias na casa. E os vigias estão de olho no que o Ildeu estava tramando. Quando ia se consumar a situação, um deles foi lá e avisou o Silas: vamos correr lá porque ele está querendo matar a mulher.
E justamente a mulher que veio para resgatá-lo, para salvá-lo. Achávamos certa feita em atividade assistencial ao pé de alguns doentes, quando o irmão em serviço veio até nós comunicando inquieto a precipitação dos acontecimentos. De alma aturdida pela influência de homicidas desencarnados que lhe haviam percebido os pensamentos expressos, intentariam e o deu aniquilar a companheira naquela mesma noite. Então olha que interessante. Ele, Roseli, estava pensando em matar. A Marcela estava pensando em edificar o lar, organizar o lar. Ambos tinham assistência. A Marcela tinha assistência boa, Silas, André Luiz, Hilário, recursos do bem, e o Ildeu também tinha assistência daqueles que queriam que o crime acontecesse. Justamente. Conforme as inclinações de cada um de nós, né? Então, a gente tem que ficar atento com isso, né? Porque às vezes, quando a gente não tem bom senso, numa reunião dessa aqui, eu posso falar algo que não é construtivo, se eu não tiver sintonizado com as forças do bem. E o Emmanuel sabia disso. Ele falou para o Chico: Chico, se um dia eu te der alguma orientação que vá contra o Evangelho de Jesus, Kardec, me abandone e siga esses dois, né? Então o Emmanuel entendia que em algum momento ele podia falir. Se o Emmanuel pode falhar, imagine nós, né? Então a gente tem que estudar muito e vigiar, né? O amparo espiritual. Aí ele empunhou uma arma e ia colocar em prática aquilo que ele estava tentando, que ele queria alcançar. A madrugada ia alta, com o coração precípite, relanceando o olhar medroso pelas paredes nuas do gabinete em que examinava o tambor de um revólver, qual se nos adivinhasse a presença, o chefe da família revelava-se disposto à consumação do ato execrável. O irrefletido pai pensava demandar o aposento dos filhos para trancá-los à chave, de maneira a evitar-lhes o testemunho. Quando Silas, o Silas está tomando conta daquela situação toda, de improviso, avançou para o leito das meninas e, utilizando os recursos magnéticos de que dispunha, chamou a pequena Márcia em corpo espiritual à rápida contemplação dos pensamentos paternos. Acordou a filha espiritualmente e falou: olha, o que seu pai está querendo fazer? A criança, em comunhão com o quadro terrível, experimentou tremendo choque e retornou de pronto ao veículo físico, bradando desvairada como quem se furtasse ao domínio de asfixiante pesadelo: papai, paizinho, não mate, não mate. Então ela viu que estava querendo matar a própria esposa. E a menina deu esse grito, todo mundo acordou. A Marcela acordou. Só que a Marcela enxergou um outro quadro, também fruto do bom coração que ela tinha. Ela pensou que ele estava querendo se matar. E aí a gente lembra daquilo que Jesus falou, né? Se o seu olho for bom, todo o seu corpo terá luz. Ela era tão boa que ela não viu que ele estava querendo matar ela, não. Ela achou que ele estava querendo se matar. Marcela, num átimo, pôs-se de pé, surpreendendo o marido ao pé da filha, e junto deles o revólver augurando maus presságios. A mulher bondosa, incapaz de suspeitar das intenções dele, recolheu cautelosamente a arma e, crendo que o esposo pretendera suicidar-se, implorou em pranto: ó Ildeu, não te mates. Jesus é testemunha de que tenho cumprido retamente todos os meus deveres. Não quero que o remorso de haver cooperado para semelhante desatino, que te lançaria entre os réprobos das leis de Deus,
Procede como quiseres, mas não te despenhes no suicídio. Se é de tua vontade, monta nova casa em que vivas com a mulher que te faça feliz. Consagrarei minha existência aos nossos filhos. Trabalharei conquistando o pão de nossa casa, com o suor do meu rosto. Entretanto, suplico, não te mates. Aí ela libera o Ildeu. Ela deixa ele livre. Vai viver sua experiência lá com a mulher. Por isso que o título é o resgate adiado, né? E aí, nós temos que entender que os desajustes conjugais da vida presente, na maioria das vezes, não começa aqui, não. Eles são antigos. O Ildeu era o mesmo inconsequente e insensato da encarnação anterior. O que o Ildeu fez na encarnação anterior? Ele também era casado com a Marcela. A Marcela tinha duas filhas, filhas ou irmãs, criancinhas. À medida que elas foram crescendo, ele aliciou uma e depois, não satisfeito, aliciou a outra, as duas, e lançou as duas no meretriz. Quem que eram essas duas? As duas filhas dele, que ele gostava muito. O amor não mudou, não, só que agora estava num outro contexto, né? A Marcela, espírito nobre, que teve o companheiro assassinado por Ildeu em vida anterior, e ainda assim se compromete a ajudá-lo em nova encarnação. Na outra vida, na outra encarnação, o Ildeu abandonou a Marcela, ele ficou meio adoentado no final da vida, como acontece muito, e foi ao encontro dela de novo. Só que ela já tinha conhecido uma outra pessoa. E ele ficou desesperado quando viu ela bem com uma outra pessoa. Aí o que ele fez? Matou o companheiro dela. Se a gente tiver uma visão mais ampliada, a gente vai ver que o que não dá para fazer hoje, dá para fazer amanhã, né? Então tem que esperar o melhor momento, porque às vezes você vai ficar a encarnação toda ali querendo resgatar alguém que não quer ser resgatado. Respeitar o momento de cada um, né? As filhas que ele tanto amava foram as jovens das quais ele abusou e atirou no meretriz. Então ele veio para ajudá-las, né? Uma vez que ele tinha prejudicado as duas na encarnação anterior. Então, essa é a situação do Ildeu. Mas cada um de nós aqui temos os nossos dramas, né? Dessa natureza. Agora, quanto mais nós usarmos os recursos do Evangelho, quanto mais nós entendermos sobre doutrina espírita e Evangelho de Jesus, mais sabedoria, mais discernimento e mais amparo espiritual nós vamos ter para administrar as questões da nossa vida. Porque ninguém vai chegar à angelitude deixando essas arestas para trás. Deus é bom, mas Deus é justo. Ele criou leis que essas leis não podem ser ignoradas, seja para quem for. Aí está a verdadeira justiça, né? Agora, se a gente tiver propósito realmente de edificação e de colocar em prática o amor, nós vamos melhorar muito a nossa jornada aqui neste plano. Porque o amor transforma. O amor constrange. O amor faz aquilo que a pancada, que o empurrão e que a violência não consegue. Então é esse recurso que nós temos que usar, sobretudo dentro de casa. Eu, há muito tempo atrás, eu tive momentos difíceis
com minha esposa, com quem eu vivo muito bem, é uma companheira e tanto, mas a gente teve momentos de o barco parecia que ia naufragar. E eu procurei recurso na doutrina espírita, aumentei a minha frequência na casa espírita e encontrei o caminho da segurança. Mas fazer essas escolhas é difícil, porque no momento que você está sendo fustigado pelo companheiro, pela companheira, é difícil da gente ter uma mentalidade cristã, né? Um comportamento equilibrado, colocar o amor em ação, como a Marcela buscou colocar aqui. Acreditar na força. Acreditar, E daí para frente, parece que me veio a intuição de todo dia rezar para minha esposa. E eu venho fazendo isso desde desse momento que a gente enfrentou essa dificuldade. Isso transforma também a nossa realidade. Porque muitas vezes a gente reza para quem está sofrendo lá no Rio Grande do Sul, lá na guerra lá da Ucrânia, mas nós somos incapazes de pedir a Deus pelo companheiro que dorme com a gente todo dia. E nessa brecha aí entra os irmãos que querem comprometer o equilíbrio do lar, porque um lar equilibrado é bom para os propósitos inferiores, é péssimo. De um lar equilibrado saem pessoas, elementos mais equilibrados. De um lar dinamitado saem situações que não são boas. Então nós temos que ter vigilância antes que o fato aconteça, né? E essa boa vontade para com o outro fecha muitas portas dessas intromissões negativas aqui, que querem desviar cada um de nós para que a gente não execute aquilo que a gente planejou antes de encarnar. Aquele que ouve minhas palavras, aquele que desta fonte beber, outra vez não mais sentirá sede, e sempre terá luz em seu viver. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vinde a mim, vós que estáis cansados, eu vos aliviarei, crede em mim. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vinde a mim, vós que estáis cansados, eu vos aliviarei, crede em mim. Aquele que ouve minhas palavras, aquele que desta fonte beber, outra vez não mais sentirá sede, e sempre terá luz em seu viver. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vinde a mim, vós que estáis cansados, eu vos aliviarei, crede em mim. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vinde a mim, vós que estáis cansados, eu vos aliviarei.